Graça e paz, irmãos. Amém? Amém? Vamos jogar o frio para fora, está muito frio. Né? Então vamos esquentar aí. Quero fazer as minhas palavras, as palavras do pastor Juliano, agradecer a igreja pelo carinho e pelos irmãos, que Deus abençoe, lembrando desse dia tão importante para a nossa vida, porque nós temos uma responsabilidade grande para realizar algumas coisas que precisamos pregar o Evangelho e ajudar a igreja, para que a igreja possa ter um bom conhecimento da palavra. Muito bem, o título vocês já tiveram a oportunidade de ver aqui: a essência da família, segundo Timóteo 3, e versículo 14. Segundo Timóteo 3, e versículo 14. O apóstolo Paulo está apresentando um jovem Timóteo, e ele vai destacar aqui uma coisa importante: a essência de uma família que segue a palavra de Deus. E Paulo disse aqui essas palavras diretamente a Timóteo: tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste e que te fosse inteirado, sabendo de quem aprendeu. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, agradecer-te pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos na Tua casa para estudar a Tua palavra. E agora queremos ouvir, Senhor. Usa a voz desse pregador e que Teu Espírito Santo possa, Senhor, nos direcionar em tudo que nós vamos falar nessa manhã, e que cada um de nossos irmãos possam assimilar e colocar em seus corações o Teu desejo, o desejo de obediência, Senhor. Que a Tua palavra vá e prospere no coração de cada um de nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, é interessante aqui essas palavras do apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque ele vai destacar duas coisas importantes aqui, que mostra a essência, a profundidade de que uma família deve manter constantemente. E quando ele diz aqui, dando conselho para Timóteo, Timóteo já era um jovem adulto, ele diz: tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste e que fosse inteirado, sabendo de quem aprendeste. É interessante entender, porque nós estamos vivendo um mundo em que as famílias crescem sem a direção de Deus, sem a orientação de Deus. Alguns tempos atrás, ainda, as escolas falavam sobre religião e apresentavam às crianças a existência de Deus, e que Deus criou todas as coisas, e que Deus tinha uma regra para que as pessoas pudessem obedecer, e que nós tínhamos que ser boas pessoas. Enfim, o que realmente a palavra de Deus ensina. Mas os tempos mudaram e as famílias já não ensinam mais sobre Deus. Tem crianças que tornaram-se adultos, casaram, são pais, e eles não tiveram nenhuma orientação da palavra de Deus. E nós temos que hoje, nos nossos dias, ensinar a palavra de Deus para os adultos, como estamos ensinando para as crianças, porque na infância eles não tiveram a oportunidade de ouvir e de ir na igreja para aprender a palavra de Deus. Agora, o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo para ele manter o que ele aprendeu, para ele desenvolver o que ele aprendeu. E é interessante isso, porque ele vai reter o que ele aprendeu dos pais. Hoje,
os filhos de hoje retêm o que eles aprendem do mundo, porque a igreja, a educação religiosa está distante das pessoas, e até mesmo as igrejas. Algumas igrejas já nem mais têm escola dominicais, e isso está deixando uma sociedade pesada, perversa, mal. E aqui Paulo está mostrando para Timóteo: olha, vê de quem vocês aprendeu, procura aprender de onde você aprendeu, qual foi a fonte do apóstolo de Timóteo, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, da família. A família é importante. Aí se você pegar aqui no capítulo 2 de Timóteo, você vai notar aqui o que Timóteo está passando, procurando ensinar para Timóteo. De onde ele aprendeu? Olha lá, ainda é 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, diz assim, olha: trazendo em memória a fé sem fé não fingida, que há em ti, a qual habita primeiramente em tua avó Lorde e a tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em vós. A passagem que nós lemos do capítulo 2, versículo 3 e 16, Paulo está dizendo que realmente ele tinha que manter aquele ensinamento que ele recebeu, tanto da avó quanto da mãe, mostrando aqui a importância da família, orientar os filhos na palavra de Deus, nascer a responsabilidade dos pais de ensinar os filhos a palavra de Deus. É interessante que conta-se um acontecimento de um pai que ele era muito avarento, e ele viu que a plantação do seu vizinho cresceu mais do que a dele, e ele falou: olha, sabe de uma coisa, já que a minha plantação não deu certo, eu vou pegar um pouco dessa plantação aqui, vou destruir um pouquinho da plantação dele, e vou colher farinha de trigo, vou colher todo o trigo dele. Aí quando foi uma certa noite, ele chamou seu filho, que tinha mais ou menos 7 anos de idade, disse: filho, ó, eu vou pegar no quintal do vizinho lá, eu vou pegar uma colheita para nós, e você vai olhar se alguém está vindo ou vendo, tá bom? Aí o filho falou: tá bom, pai, eu vou colher farinha de trigo para nós, eu vou pegar todo o trigo. Tá bom, pai. E ele foi e começou a cortar, e de vez em quando o menino falava assim: ele está bem. Aí ele parava, ficava quietinho. Aí quando parava, o filho não falava mais nada, ele continuava cortando o trigo. E o filho dizia assim: ele está bem. Aí ele parava, até o ponto que ele conseguiu pegar tudo. E eles foram embora. Quando chegou em casa, ele com aquele facho grande de trigo, todo contente, e disse para o filho: escuta, por que você estava falando que ele estava vendo? Ah, eu estava avisando para o senhor que Deus estava vendo. Aí ele disse: e onde você aprendeu isso, menino? Na igreja. A professora da escola dominical disse que Deus vê tudo que toda a nossa atividade aqui na terra. O que nós fazemos, Deus está olhando. E ele viu o senhor pegar o trigo do vizinho. Por isso que eu estava dizendo para o senhor que o homem estava vendo. Aqui o pai aprendeu do filho, porque o filho teve uma orientação religiosa. Desde cedo ele já observou que se fizer uma coisa errada, Deus está vendo, não tem nada escondido de Deus.
E hoje vivemos um mundo de que as pessoas fazem tudo achando que Deus não está vendo, não está participando, não está notando que aquela pessoa está fazendo coisa errada, porque não teve uma orientação religiosa. E essa orientação religiosa inicia-se no lar. A avó de Timóteo ensinou ele as Sagradas Escrituras. A mãe continuou fazendo isso. E agora Timóteo é um homem que está sendo apresentado para tomar conta de uma igreja. Não podemos dizer que Timóteo era filho único, talvez sim, talvez não. Mas Paulo está mostrando aqui a importância que teve na orientação religiosa que ele recebeu. Agora, nós estamos vivendo numa sociedade que tudo acontece. Os pais querem receber herança antes do filho morrer. As pessoas brigam constantemente uns com os outros. Os pais matam o filho porque não obedecem, porque ele não deu a educação religiosa ao seu filho, e seu filho agora não aceita a palavra não. Inverteu-se no mundo de hoje, inverteu-se as palavras. Sim e não tem sentido diferente. Sim para fazer coisa errada, não para obedecer. Então vivemos nesse mundo assim, e a igreja tem um papel importante de ensinar e reeducar os adultos que não tiveram orientação religiosa quando criança. Hoje estamos tendo aula sobre reconciliar-se com Deus, e a igreja tem um papel mais difícil ainda, porque há muitas pessoas que ouvem falar do Evangelho, ouvem falar sobre Cristo, mas não tem noção nenhuma de como reconciliar-se com Deus. E você sabe que é muito difícil ensinar um adulto do que você ensinar uma criança. Uma criança aprende muito fácil. Estava vendo no Face essa semana, uma garotinha que deve ter uns 4 anos de idade, e a mãe perguntava todas as histórias da Bíblia, quem era Moisés, quem era José, quem era Maria, quem era... Ela respondia, sem errar uma. Hoje, os adultos, nós temos que ensinar, ele vai ter que ler, ele vai ter que reler, a dificuldade é grande. Os pais cristãos têm uma responsabilidade grande de continuar ensinando e dizendo para os seus filhos adultos: olha, permaneça naquilo que eu te ensinei. O que o pai cristão ensinou para o seu filho adulto? A obediência de Deus, servir a Deus, andar com Deus. É importante. Eu me lembro que lá no Jardim São Luís, nós tínhamos, a igreja tinha um trabalho de sopão com as crianças. Antes da sopa tinha aulas, e depois servia a sopa para as crianças. Com o tempo isso acabou. E isso faz mais ou menos agora uns 20 anos. Mas até hoje encontramos adultos que hoje servem ao Senhor, porque tiveram orientação naquela época, tiveram uma orientação religiosa naquela época que os pais não deram, mas a igreja fez esse trabalho. Eu me lembro que muitas vezes a Zélia entrava na comunidade lá, convidando as crianças para vir ao prédio da igreja, e as crianças vinham, tinham escolas lá, e as crianças iam embora. Mas muitos deles cresceram com orientação religiosa.
E às vezes a Zélia está indo até no mercado e alguém adulto, já com filhos, esposa, oi tia Zélia, lembrando da época que ele aprendeu a palavra, olha, nós somos da igreja, nós estamos indo para a igreja, nós estamos servindo ao Senhor. Então a importância de ensinar é grande. No Congresso tem um projeto de lei para voltar novamente a ter aula religiosa nas escolas. Mas tem muitos deputados, tanto de esquerda quanto de direita, como também alguns, vamos dizer, alguns tipos de pessoas que não têm interesse de que isso seja aprovado, estão evitando que isso vá para a pauta do Congresso. Mas não somente isso, o importante é o ensinamento que vem dos pais cristãos. Porque o ensinamento que vem dos pais cristãos é um ensinamento que vai ser constante, até ele tornar-se adulto. Depois que ele se torna adulto, ele tem o direito de escolher. Você não vai conseguir segurar o seu filho mais, mas ele teve uma base religiosa. Ele vai ser uma pessoa que vai temer a Deus e saber o que é certo e o que é errado. Ele vai ter uma noção. Eu tenho um filho que é gerente de um banco. E ele começou a comentar comigo e disse, por telefone, ele me ligou e disse, pai, eu estou com um dilema aqui, sabe? Tem um pastor que está oferecendo, querendo fazer um empréstimo, está oferecendo um avião, mas só que o avião não é dele, o avião é da igreja. E eu fiquei pensando, mas se tem tantas pessoas pobres lá, e ele vai usar um dinheiro para comprar uma fazenda, e vai utilizar como fiador, como garantia, um avião que não é dele, é da igreja. Mas o empréstimo é para ele. Aí eu disse, olha, você define o que é certo e o que é errado. Mesmo ele não estando fiel a Deus, ele tinha o conhecimento de que tinha alguma coisa errada. E ele disse para os seus superiores, olha, eu não vou aprovar o crédito dele, porque eu não vejo razão nenhuma de fazer isso. Porque é errado. E eu expliquei para ele para que servem os dízimos e as ofertas nas igrejas. E ele entendeu isso. E quando nós ensinamos a pessoa, o filho, sobre o que é certo e errado, mesmo adulto, ele não está ainda corretamente com Deus, ele vai lembrar. E ele vai saber o que é certo e o que é errado. Porque a palavra de Deus, ela penetra no coração das pessoas. Então, essa é a importância de nós sempre ensinarmos os nossos filhos, agora os nossos netos, no futuro. É importante ensinar eles sobre Deus, falar com eles sobre Deus, demonstrar a eles sobre Deus. Muitas vezes os meus netos chegam em casa, chega na hora da refeição, eu falo, olha, vamos dar graças a Deus pelo alimento. Eu pergunto, você faz isso na sua casa? Às vezes a gente lembra, às vezes não. Mas nós temos que sempre procurar a ensinar as crianças. No futuro eles vão lembrar que existe um Deus que dá todas as coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque o Evangelho hoje, também nós estamos falando na escola dominical, todo mundo sabe sobre Cristo. Todas as pessoas sabem sobre Cristo. Mas as pregações hoje não são para salvação. As pregações hoje chamando as pessoas para a igreja é que você vai ter um carro bom, você vai ter uma boa empresa, você vai viver bem,
Você vai poder trocar todo ano de carro. As chamadas das igrejas é que vão realizar muitos milagres. A propaganda da igreja hoje não é Cristo, são os milagres. Então as pessoas vão convencidas para a igreja, entendendo de que Deus só dá. Deus tem a obrigação de me dar as coisas. Por isso eu vim aqui. E são cristãos que no futuro vão deixar a igreja, porque eles não foram convertidos, eles foram convencidos. Então nós temos que entender que a essência aqui de servir a Deus é desde o início de uma família perfeita, uma família que tem tudo para projetar nessa sociedade e mudar essa sociedade. Porque o mundo está oferecendo as coisas aqui, o mundo está totalmente aberto, procurando chamar as pessoas para o erro. Porque o reino desse mundo é Satanás. E é ele que está batendo de frente com a igreja. E a igreja tem que entender que o futuro vai ser pior do que agora. Se você espera que o mundo vai melhorar, não vai. Vai piorar. E eu fico preocupado com os nossos netos, os nossos bisnetos, que virão, porque a essência não está sendo colocada neles. Eles não têm a noção de Deus. Pergunta a pessoa quando ele fala, ai meu Deus, por que você falou ai meu Deus? É simplesmente uma expressão. Ele não tem mais aquela referência, saber que Deus pode fazer alguma coisa. Na família, hoje você pode notar quantas famílias vão reunir para almoçar bem, restaurante bom, churrascaria e tal, mas ninguém pode imaginar, pelo menos 90% eu posso garantir a você, que não vão dar graças a Deus pelo que eles estão recebendo. Eles podem até lembrar de Deus quando não tiverem nada, mas quando tiverem, eles não vão lembrar de Deus. Por que isso? Porque o ensinamento, faltou o ensinamento religioso. Não adianta você ensinar o seu filho que não pode bater na mamãe, bater no papai, mas se você não ensinar ele também sobre Deus, ele não vai saber aplicar as duas coisas. Ele vai ser uma pessoa egoísta. Eu estava falando com o Senhor uma certa vez, ele disse assim, irmão Márcio, eu tenho muitos filhos, Deus me deu muitos filhos, 6 filhos, e cada um deles eu aprendi uma coisa, e um deles eu aprendi mais ainda, sabe o que foi? A orar a Deus. É o que mais me dá trabalho. Eu aprendi a orar a Deus constantemente por Ele. E você que tem você vai orar muito pelo seu filho, ensinar o seu filho ou sua filha. Você que tem 2, vai ter um trabalho maior, mas o importante é você sempre colocar no coração de seus filhos dos ensinamentos do Senhor Deus. E que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus que faz todas as coisas. Eu me lembro que, logo que eu tive que amputar a perna, e os netos começaram a chegar em casa para visitar, e um deles estava com 6 para 7 anos. Aí, ele entrou dentro de casa, porque o pai dele tinha dito o que tinha acontecido, e eu estava sentado no sofá, e ele disse, avô, fica tranquilo, Deus vai te ajudar, vai nascer um outro pé. Então ele sabe que ele já começou a ter uma noção de quem é Deus. Ele gosta de responder as perguntas sobre a palavra de Deus. Agora vem a educação
junto com a religião, ou seja, ensinando ele a obedecer à vontade de Deus. É muito importante isso, para que a sociedade possa ser melhor. O futuro da sociedade que nós estamos vivendo hoje está ruim. A próxima geração vai ser pior ainda, porque vai ter muitos descrentes. E a pior coisa que tem é você falar do Evangelho para os descrentes. A pior coisa que tem é você ensinar o Evangelho para a pessoa adulta, porque ele não teve orientação quando era criança. Então para ele tudo pode. Sempre tem um jeitinho, o jeitinho brasileiro, não é? Mas a essência que nós aprendemos aqui é os ensinamentos vêm de dentro de casa. Por que tem muitos professores que estão apanhando na escola hoje, os alunos? Por que tem muitos professores que estão desistindo de ser professores? Hoje já não é mais sonho uma pessoa terminar os seus estudos e ser um professor. Eu não. A rede pública está sentindo dificuldade de conseguir professores, porque eles têm medo de agir com as crianças. Porque os pais acham que a escola é que vai educar os seus filhos. E a palavra de Deus diz que a família educa os seus filhos. Tanto no obedecer, como na educação religiosa. E o cristão tem que saber disso. Porque nós vamos ensinar famílias que não ensinaram seus filhos a reverência a Deus. Então ele vai fazer o que quer. E nós temos uma responsabilidade. A essência aqui é ensinar o Evangelho, manter o Evangelho, falar de Deus para essas pessoas e orientar os adultos, assim como Paulo orientou Timóteo. Olha, vê de quem você aprendeu. De quem os nossos filhos, nossos netos estão aprendendo? Do mundo? Do celular? Os cristãos têm que ficar atentos nisso. Dos jogos de violência que tem nos tablets, nas redes sociais, dos bate-papos que levam as crianças a encontrar com o pedófilo. Então nós temos que pensar que a essência da família está no ensinamento dos mandamentos de Deus. Ensina o seu filho o caminho que deve andar. Vamos pensar, irmãos, nessa manhã, a responsabilidade que cada um de nós temos na igreja, ao ensinar o Evangelho, anunciar Cristo, e não anunciar bênção, porque anunciando bênção tem muitas igrejas que estão lotadas, anunciando curas. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Cura e bênçãos são coisas desse mundo, que Deus nos permite nos dar, e que nós pedimos, e que não é errado, mas nós temos que pregar Jesus crucificado. Nós temos que pregar Jesus que salva as pessoas, porque as pessoas não vão ficar vivendo de bênção eternamente aqui. Ele vai morrer, ele vai ter um encontro com Deus no céu. E é isso que nós temos que passar para a nossa família, para os nossos filhos, e ensinar para eles a verdade da palavra de Deus. Vamos pensar, irmãos, nesta manhã, a responsabilidade e orar a Deus para que a palavra de Deus chegue às crianças, que os pais sejam orientados a educar os seus filhos no caminho do Senhor. Que Deus possa abençoar cada um de nós, cada pai, cada avô, cada família, que possam crescer filhos abençoados, conhecendo a palavra de Deus. Que Deus abençoe, irmãos.